Eu estava segurando a foto do casamento quando tudo voltou. Alguns meses tinham passado e muita coisa tinha mudado desde então, inclusive o homem que aparecia na foto ao lado da minha filha. Mas naquele dia, quando a imagem foi tirada, meu coração ainda estava dividido entre a alegria e uma dor que ninguém via. Quando meu genro me apresentou para o chefe dele como nordestina analfabeta, ele não sabia que estava falando com a dona da empresa que ele trabalhava. Mas o pior não foi a ignorância dele. O pior foi que minha própria filha deixou acontecer. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. O avião balançou quando começou a descer para São Paulo e eu apertei o terço que sempre carrego no pescoço. Não era medo de avião. Depois de 62 anos de vida, a gente aprende que tem coisa pior para temer. Era ansiedade mesmo, aquele friozinho na barriga de quem vai conhecer o homem que a filha escolheu para a vida toda. A aeromoça passou recolhendo copos e parou do meu lado. Olhou para minha bolsa de palha. Artesanato de Juazeiro, feita à mão por uma comadre, com aquele sorrisinho de canto que eu conhecia bem. O sorrisinho de quem acha que sabe tudo sobre você, só de olhar. A senhora quer que eu guarde isso no compartimento? Ela perguntou, apontando para a bolsa como se fosse um objeto fora do lugar. Não precisa, obrigada. Cabe aqui embaixo do banco. Ela deu de ombros e seguiu em frente. Eu fiquei olhando para a bolsa, pensando em quantas vezes na vida eu já tinha recebido aquele olhar. O olhar de quem vê nordestina com roupa simples e assume que sabe a história inteira. Olhei para as minhas mãos descansando no colo. Ainda eram calejadas, mesmo depois de anos sem trabalhar no pesado. Marcas de uma vida que começou vendendo cocada na feira de Juazeiro do Norte, aos 12 anos de idade, com o sol rachando e os pés descalços no chão quente. Essas mãos construíram um império, mas isso o noivo da minha filha não sabia. O avião começou a descer e eu olhei pela janela, vendo São Paulo se aproximar. Cinzenta e imensa como sempre. Fazia quase 3 meses que eu não via minha filha, desde o Natal. 3 meses que pareciam uma eternidade. Quando desembarquei em Congonhas, Beatriz estava me esperando no desembarque. Minha filha era linda, sempre foi. Cabelo castanho bem cortado, roupa elegante, aquele jeito de quem pertence a São Paulo. Ela sorriu ao me ver, mas eu notei que os olhos dela varreram o saguão antes de vir me abraçar, como se estivesse verificando quem poderia estar olhando. Mãe! Ela me apertou forte. O abraço era genuíno, isso eu sentia. Mas tinha algo ali, uma tensão nos ombros dela que não existia antes. Como foi a viagem? Tranquila, filha. Avião é avião. Ela pegou minha mala pequena, eu nunca levo muita coisa, e me guiou até o estacionamento. O carro era uma SUV preta, novinha, cheirando a couro. Quando entrei, percebi que não tinha nada no painel ou nos bancos que lembrasse o Ceará. Nenhum santinho, nenhum adesivo, nada. O carro de Beatriz era tão paulista quanto ela tinha se tornado. No caminho para o restaurante onde íamos encontrar o tal Marcelo, Beatriz falou sem parar. Sobre o casamento, o buffet, as flores, os convidados. Eu ouvia calada, assentindo nos momentos certos, mas minha cabeça estava em outro lugar. A última vez que eu tinha visto minha filha foi no Natal, 3 meses antes. Ela tinha vindo a Juazeiro, mas ficou só 2 dias, alegando trabalho. Na época, eu não tinha dado muita importância. Agora, sentada naquele carro que não tinha nada de nordestino, eu comecei a entender. E o noivo, filha? Me conta mais sobre ele. Beatriz abriu um sorriso. Marcelo é incrível, mãe. Gerente regional de uma rede de supermercados grande. Muito bem-sucedido, muito articulado. Você vai adorar. Que rede? Mandacaru. O nome ficou parado no ar. Mandacaru. Eu tinha escolhido esse nome em 1983, quando abri minha primeira lojinha de 20 metros quadrados em Juazeiro. Mandacaru, porque era a planta que aguentava tudo. Seca, sol, descaso. Igual a gente do sertão. Mandacaru. A rede que eu construí do zero. 127 lojas em 9 estados. Quase R$ 1 bilhão em faturamento anual. E o noivo da minha filha trabalhava lá há 4 anos sem fazer ideia de quem eu era. Não que fosse difícil não saber. Não que fosse difícil não saber. Eu nunca gostei de aparecer. Nada de entrevista,
Nada de foto em revista, nada de evento corporativo. Sebastião, meu sócio, era o rosto público da empresa. Ele que gostava de palco. Eu preferia os bastidores, comandando de Juazeiro pelo telefone. Meu nome estava nos documentos, no conselho, nas atas. Mas meu rosto, esse eu guardava para mim. Engoli seco e mantive a voz calma. Interessante. E ele sabe sobre mim? Sobre o meu trabalho? Beatriz hesitou. Foi só uma fração de segundo, mas eu vi. Mãe vê tudo. Eu disse que você trabalhou com comércio, que está aposentada agora. Silêncio. O carro parou num sinal vermelho e eu olhei para o perfil da minha filha. Ela estava mordendo o lábio inferior, um hábito que tinha desde criança, quando escondia alguma coisa. Comércio. Eu repeti a palavra devagar. E ele nunca perguntou mais? Mãe, não é fácil explicar para essas pessoas. Explicar o quê, Beatriz? Ela não respondeu. O sinal abriu e ela acelerou um pouco mais forte do que precisava. Eu me encostei no banco e fechei os olhos por um momento. Então era isso. Minha filha tinha vergonha de mim. A dor veio rápida, feito facada. Não era a primeira vez que eu sentia isso na vida. Ser julgada por ser nordestina, por falar com sotaque, por não ter cara de rica. Mas nunca tinha vindo da minha própria filha. Respirei fundo e guardei a dor num canto do peito, onde já tinha tanta coisa guardada. Hoje não era dia de confronto. Hoje era dia de conhecer o noivo. O restaurante ficava em Pinheiros, um desses lugares com iluminação baixa e garçom de avental comprido. Decoração bonita, ambiente agradável. Eu conhecia bem esse tipo de lugar. Marcelo já estava na mesa quando chegamos. Ele se levantou ao nos ver e eu tive minha primeira impressão dele. Bonito, isso não podia negar. Cabelo bem cortado, terno azul marinho que parecia caro, relógio no pulso que brilhava até demais. O sorriso era largo, confiante, o tipo de sorriso de quem nunca ouviu não na vida. Mas tinha algo nos olhos dele, um jeito de olhar que eu conhecia bem, o olhar de quem mede as pessoas antes de cumprimentar. Dona Carmen! Ele veio até mim com os braços abertos, mas parou antes de me abraçar, optando por um aperto de mão. Firme demais. Finalmente! A Bia fala tanto da senhora? Bia. Eu pisquei. Minha filha sempre foi Beatriz. Quem era essa Bia? O prazer é meu, Marcelo. Ele puxou a cadeira para mim, cavalheiro, e sentou de frente. Beatriz ficou do lado dele, a mão entrelaçada na dele como se precisasse de apoio. A viagem foi tranquila? Marcelo perguntou, já fazendo sinal para o garçom. Juazeiro é longe, né? Deve ser cansativo para a senhora, na sua idade. Na minha idade. Primeira alfinetada, e ele nem tinha percebido que tinha dado. Ou talvez tivesse. Com esse tipo de gente nunca se sabe. A idade aguenta, respondi, calma. O corpo é que reclama às vezes. Ele riu, mas não entendeu a diferença. Gente como ele raramente entende. O garçom trouxe os cardápios, capa de couro, letras douradas, nomes em italiano. Marcelo já foi abrindo o dele, os olhos brilhando com a familiaridade de quem frequenta esses lugares desde o berço. Aqui tem massa, aqui tem carne, aqui é peixe. Ele começou a explicar, apontando para o meu cardápio como se eu fosse criança aprendendo a ler. Eu sei ler italiano, Marcelo. Ele piscou surpreso. Ah, claro, desculpa, é que pensei que... Ele não completou, não precisava. Eu completei na minha cabeça. Pensei que uma velha nordestina não ia saber. Li o cardápio com calma. Os preços eram absurdos. R$ 180 num risoto, R$ 220 no salmão. Eu podia pagar 10 jantares desses sem pestanejar, mas Marcelo não sabia disso. E eu queria ver como ele reagia. Vou querer só uma sopa. O minestrone. Marcelo ergueu as sobrancelhas. Só sopa, dona Carmen? A senhora não quer um prato principal? O risoto aqui é excelente. Não, obrigada. Sopa está bom. Ele trocou um olhar rápido com Beatriz. Um olhar que dizia tudo. Pena, constrangimento. Coitada da velha que não pode pagar um prato decente. Fique à vontade, ele disse com aquele sorriso condescendente. Cada um tem seu orçamento, né? Não tem problema nenhum. Orçamento. A palavra ficou pendurada no ar como um insulto educado. Ele achava que eu estava economizando, que uma sopa de R$ 45 era o máximo que eu podia pagar.
Beatriz olhou para o prato, o rosto vermelho. Ela sabia que eu podia comprar o restaurante inteiro se quisesse, mas ficou calada. Quando o garçom veio anotar os pedidos, Marcelo fez questão de explicar. A senhora vai querer só o minestrone, ele disse, apontando para mim como se eu não pudesse falar por mim mesma. Ela é do interior, sabe como é. Não está acostumada com esse tipo de restaurante. Pode trazer bastante pão junto, por favor. O garçom assentiu, profissional. Eu fiquei calada, guardando aquela humilhação no mesmo lugar onde guardava todas as outras. Na lista. Marcelo escolheu o risoto de fungo com trufa negra, o mais caro do cardápio, claro. Beatriz foi no salmão. Enquanto esperávamos, Marcelo começou a falar. E falar. E falar. Sobre ele mesmo, claro. O cargo, as responsabilidades, os números que tinha atingido, a viagem para Miami no ano passado, o apartamento que estava de olho em Moema, o carro que ia trocar. A cada frase, o peito dele estufava um pouco mais, como se precisasse inflar para ocupar todo o espaço da mesa. E a senhora, dona Carmen, trabalhava com o quê? A pergunta veio no meio de um gole de vinho. Ele nem me olhou direito ao perguntar. Estava mais interessado em verificar se o garçom já trazia a comida. Trabalhei com comércio a vida toda. Tinha lojinha lá em Juazeiro? Comecei com uma. Depois cresceu. Ele assentiu, desinteressado. Legal, legal. O Nordeste é difícil para negócio, né? Pouca estrutura. Quem consegue alguma coisa lá é herói. Ou heroína. Ele não pegou a correção. Já estava em outro assunto, falando sobre a empresa dele. A empresa que era minha. A Mandacaru está crescendo muito, ele disse, o orgulho escorrendo de cada sílaba. Hoje já são mais de 120 lojas. Ele parou o garfo no ar. Como? São 127 lojas, em 9 estados. É, por aí. A senhora conhece? De ouvir falar. Ele sorriu, satisfeito em ter impressionado a velha do interior. Os fundadores foram espertos. Começaram no Nordeste, onde a concorrência era fraca. Mas o crescimento real veio quando profissionais de verdade assumiram as áreas estratégicas. Profissionais de verdade. Eu senti o sangue esquentar nas veias. Décadas de trabalho, de noites sem dormir, de decisões que podiam fazer ou quebrar tudo. E esse menino de terno caro achava que o crescimento tinha vindo de profissionais de verdade. Profissionais de verdade? Eu repeti, a voz controlada. Gente com formação técnica, visão de mercado. Nada contra quem começou, mas empreendedor de interior tem limite, sabe? Uma coisa é ter uma ideia. Outra coisa é fazer a empresa crescer de verdade. Beatriz estava olhando para o prato, fingindo que não ouvia. Eu olhei para ela, esperando alguma reação. Nada. Minha filha, que sabia exatamente quem eu era, ficou calada enquanto o noivo dela me chamava de limitada. Respirei fundo. Não era hora de explodir. Não ainda. O telefone de Marcelo tocou quando a comida chegou. Ele olhou para a tela e se levantou. Desculpa, preciso atender. Coisa do trabalho. Ele se afastou para perto da janela, mas não foi longe o suficiente. Meu ouvido sempre foi bom. Herança de anos prestando atenção em conversas de feira para saber quem estava falando bem ou mal de mim. Eu ouvi cada palavra. Jantar com a sogra. Ele riu de alguma coisa que o outro disse. Uma senhorinha do interior, coitada. Nordestina raiz, daquelas que mal deve saber ler um cardápio. Eu congelei. Mas fazer o quê, né? Pelo menos a Bia puxou o pai. Puxou o pai. O pai de Beatriz era Fernando, um engenheiro paulista que eu conheci nos anos 80, quando a Mandacaru estava começando a crescer. A gente foi casado por 15 anos, até ele morrer de infarto, há 20 anos. Ele era um homem bom, trabalhador, que nunca teve vergonha de mim ou de onde eu vinha. E agora o noivo da minha filha estava dizendo que ela era aceitável porque tinha puxado o pai, não a mãe. A mãe era a parte vergonhosa da equação. Olhei para Beatriz, que estava concentrada no celular, fingindo não ouvir. Mas ela estava perto o suficiente. Ela tinha ouvido também. E não fez nada. A dor veio diferente dessa vez. Não era mais facada. Era algo mais fundo, mais antigo. Era a dor de perceber que você criou uma filha que tem vergonha de você. Marcelo voltou para a mesa sorrindo, guardando o telefone no bolso. Desculpa pela interrupção. Onde estávamos? Eu olhei para ele de um jeito diferente agora.
O véu tinha caído. Eu não estava mais vendo o noivo encantador que a Beatriz tinha descrito. Estava vendo o que ele era de verdade. Um homem que media o valor das pessoas pelo sotaque e pelo endereço. Estávamos falando da Mandacaru, eu disse, a voz suave. Me conta mais. Como é o trabalho lá? Ele se iluminou com a chance de falar mais de si mesmo. E eu deixei. Ouvi cada palavra, cada demonstração de arrogância, cada pista sobre quem ele realmente era. Se ele queria subestimar a velha nordestina, eu ia deixar. Por enquanto. O jantar terminou com Marcelo fazendo questão de pagar a conta e de mostrar o cartão Black para o garçom, como se fosse um troféu. Ele beijou minha mão na despedida, teatral como tudo que ele fazia. Foi um prazer conhecer a senhora, Dona Carmen. Uma senhorinha muito simpática. Senhorinha. Simpática. Cada palavra era um tijolo na parede que ele estava construindo entre nós. O prazer foi meu, Marcelo. Aprendi muito hoje. Ele não entendeu o peso da frase. Gente assim nunca entende. No carro, voltando para o apartamento de Beatriz, o silêncio pesava. Eu olhava pela janela, vendo as luzes de São Paulo passarem como borrões. Minha filha dirigia calada, os dedos apertados no volante. E aí, mãe? A voz dela saiu fina, quase implorando. O que achou dele? Eu pensei nas muitas coisas que podia dizer. Que ele era arrogante, que me tratou como inferior, que ela tinha ficado calada enquanto ele me humilhava, que eu tinha ouvido ele me chamar de analfabeta pelo telefone. Mas eu também pensei no rosto da minha filha, na esperança nos olhos dela, no anel de noivado brilhando no dedo. Ele parece confiante. Ele é incrível, né, mãe? Tão bem-sucedido, tão articulado. Articulado ele é. Beatriz percebeu alguma coisa no meu tom, porque ela tirou os olhos da rua por um segundo para me olhar. Mãe, você não gostou dele. Eu não disse isso. Não precisou. Te conheço. Ela tinha razão. Me conhecia. Mas aparentemente não o suficiente para ter vergonha do que tinha feito, ou deixado de fazer, naquela mesa. Beatriz, por que você não contou para ele sobre o meu trabalho? Sobre a Mandacaru? O carro deu uma leve guinada. Ela tinha se assustado com a pergunta. Eu ia contar. Só não achei o momento certo. Em 8 meses de namoro não achou o momento? Silêncio. Você tem vergonha de mim, filha? A pergunta ficou no ar, pesada como chumbo. Beatriz não respondeu. O resto do caminho foi em silêncio. Quando chegamos no apartamento, cada uma foi para o seu canto. Beatriz disse que estava cansada, precisava dormir. Eu disse que entendia. Mas eu não dormi. Fiquei sentada na cama do quarto de hóspedes, olhando para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido. Minha filha tinha vergonha de mim. O noivo dela me achava uma analfabeta. E eu estava ali, há 62 anos de idade, depois de construir um império do nada, sendo tratada como uma velha coitada do interior. Mas sabe de uma coisa? Eu já tinha passado por isso antes, muitas vezes, e cada vez que alguém me subestimou, eu dei a volta por cima. Dessa vez não ia ser diferente. Acordei às 5 da manhã, como sempre. Quem passou a vida trabalhando desde cedo nunca perde o hábito, mesmo quando não precisa mais. O apartamento de Beatriz estava silencioso. Ela ainda dormia. Levantei devagar, coloquei meu roupão e fui explorar. Não por curiosidade mórbida, mas porque eu precisava entender quem minha filha tinha se tornado. O apartamento era bonito, isso não podia negar. Decoração moderna, cores neutras, móveis que pareciam de revista. Mas era frio. Não tinha nada que lembrasse uma casa de verdade. Nada de bagunça, de história, de vida. Era como um apartamento modelo, desses que a gente visita e nunca imagina alguém morando de verdade. Fui olhando as fotos nas paredes, Beatriz e Marcelo em Paris, na frente da Torre Eiffel, em Cancún, numa praia de água azul, em Gramado, com aquele frio que faz os paulistas se sentirem europeus. Em todas as fotos, eles sorriam perfeitos, como propaganda de agência de viagem. Mas não tinha nenhuma foto de Juazeiro, nenhuma da minha casa, do quintal com pé de goiaba, da estátua do Padre Cícero que a gente visitava todo dia de finados. Nenhuma de Dona Socorro, minha mãe, a mulher que me criou sozinha vendendo doce na feira. Minha filha tinha apagado o Ceará do apartamento dela. Na estante da sala, encontrei o convite do casamento. Já estava impresso,
dentro de um envelope creme com letras douradas. Abri e li. Marcelo Drummond e Beatriz Bezerra convidam para a celebração de seu casamento. 15 de junho. Buffet Fasano. Junho. Faltavam 3 meses. 3 meses até minha filha se amarrar para a vida toda com um homem que me chamava de analfabeta pelas costas. Junto do convite tinha uma lista de padrinhos e madrinhas. Li os nomes um por um. Não conhecia nenhum. Eram todos de São Paulo, colegas de trabalho de Beatriz, amigos da faculdade, gente do círculo social dela. Nenhum parente do Ceará, nem Vera Lúcia, minha amiga de infância, nem Padre Francisco que batizou Beatriz, nem primo, nem tia, nem ninguém da terra onde ela nasceu. Era como se Beatriz tivesse nascido em São Paulo e o resto fosse uma história inventada. Guardei o convite no lugar e fui para a cozinha. Preparei café do jeito nordestino, forte, sem frescura, daquele que acorda até defunto. Quando estava pronto, Beatriz apareceu, ainda de pijama, o cabelo preso de qualquer jeito. Mãe, acordada há quanto tempo? Desde as 5. Costume. Ela se sentou na mesa e eu servi o café. Quando ela levou a xícara à boca e tomou o primeiro gole, vi uma careta quase imperceptível. O café era forte demais para o paladar dela. Forte demais, nordestino demais. Eu vi, guardei, continuei. Filha, me conta mais sobre a família do Marcelo. Eu vou precisar conhecer eles antes do casamento, né? Beatriz relaxou um pouco, provavelmente aliviada que eu não estava puxando a conversa da noite anterior. Os pais dele são de Campinas. O pai é médico, cardiologista. A mãe é advogada, mas aposentou. Eles são tradicionais. Tradicionais como? Conservadores, sabe? Família antiga, muito certinhos. Ela mexeu o café com a colher, sem olhar para mim. Ainda não os conheci direito, na verdade. 8 meses de namoro e não conheceu os pais dele? Conheci rápido, numa festa, mas não convivi muito, não. Eu guardei essa informação também. Tinha alguma coisa estranha ali. 8 meses e a noiva mal conhecia os sogros? E eles sabem de onde você vem? Da nossa família? Sabem que sou do Ceará, que tenho você e a vovó Socorro. E sobre o meu trabalho? Beatriz ficou em silêncio. O silêncio dizia tudo. Eu disse que você trabalhava com comércio. Ela finalmente admitiu, a voz pequena. Que está aposentada agora. Comércio. Aposentada. Mãe, não é fácil explicar para essas pessoas. Explicar o quê, Beatriz? Eu larguei a xícara na mesa com mais força do que pretendia. Que sua mãe construiu uma rede de 127 supermercados? Que ela começou vendendo cocada na feira e hoje tem quase 1 bilhão em patrimônio? Que vergonha deve ser ter uma mãe assim? Beatriz baixou os olhos. Não é vergonha, mãe. É que o quê? Ela não respondeu, mas eu vi lágrimas começando a se formar nos olhos dela. E por mais raiva que eu estivesse sentindo, eu ainda era mãe. Mãe não consegue ver filho chorar sem amolecer o coração. Respirei fundo e controlei a voz. Beatriz, olha para mim. Ela levantou os olhos, cheios d'água. Me conta a verdade. Toda ela. Por que você escondeu? E então ela contou. Contou sobre chegar em São Paulo aos 18 anos para fazer faculdade, cheia de sonhos e sotaque carregado. Contou sobre os colegas de classe que riam quando ela falava oxe ou mainha. Sobre os professores que assumiam que ela tinha cota, não mérito. Sobre as festas onde ela ficava no canto porque ninguém queria conversar com a Paraíba. Contou sobre aprender a esconder o sotaque, trocar o vice pelo sabe, dizer que era do interior de São Paulo, em vez de Juazeiro do Norte. Aos poucos, ir apagando cada pedaço do Ceará que existia nela, até sobrar só a casca paulistana que todo mundo aceitava. E com o Marcelo, ela soluçou, foi mais fácil ser só a Bia, arquiteta de São Paulo, do que ser a Beatriz, filha de uma dona de supermercado nordestina. Dona de rede de supermercados, eu corrigi, mas a voz já estava mais suave. Tem diferença. Para eles não tem, mãe. Pra gente como o Marcelo e a família dele, nordestino é tudo igual. Não importa se é rico ou pobre. O sotaque já é suficiente para ser menos. Eu fiquei em silêncio, processando. Parte de mim queria abraçar minha filha e dizer que tudo bem, que eu entendia. Mas outra parte,
a parte que tinha sido cuspida na cara em uma sala de reunião em 1995, essa parte sabia que entender não significava aceitar. Eu sei como é, filha, eu disse finalmente. Você acha que não sei? Eu vivi isso a vida inteira. Cada porta que eu abria, tinha alguém do outro lado querendo fechar na minha cara. Mas você é forte, mãe. Eu não sou. Força se constrói, Beatriz. Tijolo por tijolo. Cada vez que alguém me humilhou, eu coloquei um tijolo a mais na minha parede. E foi essa parede que me protegeu para chegar onde cheguei. Ela me olhou, as lágrimas escorrendo. E o que eu fiz? Ao invés de construir parede, eu me escondi. Eu tive vergonha de você, mãe. Da senhora que me deu tudo. A dor na voz dela era genuína. E por mais que eu estivesse ferida, eu também era mãe. E mãe perdoa. Sempre perdoa. Me levantei, dei a volta na mesa e abracei minha filha. Ela se agarrou em mim como fazia quando era pequena e tinha medo de trovão. Desculpa, mãe, ela repetia entre soluços. Desculpa, desculpa, desculpa. Chiu. Eu afaguei o cabelo dela. A gente vai resolver isso. Juntas. Ficamos assim por um tempo, mãe e filha, no meio da cozinha de um apartamento que não tinha nada de nordestino. Mas naquele momento, enquanto eu segurava Beatriz, eu senti que talvez ainda tivesse algo da minha filha ali dentro. Algo que o sotaque paulistano não tinha conseguido apagar completamente. Quando ela se acalmou, sentamos de novo. Eu servi mais café. Dessa vez coloquei um pouco de leite, do jeito que ela gostava quando era criança. Ela sorriu fraco ao notar. Mãe, o que você vai fazer? Ainda não sei, eu respondi honestamente. Preciso pensar. Você vai contar para o Marcelo? Sobre a Mandacaru? Sobre ser a dona? Eu olhei para minha filha, para os olhos vermelhos de chorar, para o rosto cheio de medo e esperança ao mesmo tempo. Beatriz, me responde uma coisa, com toda a honestidade. Fala. Você ama o Marcelo? Ela não hesitou. Amo, mãe. Amo de verdade. E ele te ama? Ama. Do jeito dele, mas ama. Eu assenti devagar. Do jeito dele. A frase dizia muito. Então a gente vai fazer o seguinte, eu disse tomando uma decisão. Por enquanto, eu vou voltar para Juazeiro. Vou pensar em tudo isso, ver o que é melhor fazer. E o casamento? Eu vou estar lá. Não vou perder o casamento da minha filha. Beatriz pareceu aliviada, mas ainda preocupada. E o Marcelo? Você vai contar para ele? Eu olhei pela janela do apartamento. São Paulo se estendia até o horizonte, cinzenta e barulhenta. Em algum lugar lá fora, Marcelo provavelmente estava se gabando para mais alguém sobre o cargo dele na Mandacaru, na minha empresa. Eu quero ver primeiro quem ele é de verdade, filha. Não o Marcelo que ele mostra para você. O Marcelo que ele mostra quando acha que ninguém importante está olhando. Como assim? Quando alguém sabe que está sendo avaliado, se comporta diferente. Eu quero ver como ele age quando pensa que sou só uma velha do interior sem importância nenhuma. Beatriz ficou em silêncio, processando. Você está testando ele. Estou observando. Tem diferença. E se ele falhar no teste? Se ele for... O que você acha que ele é? Eu peguei a mão da minha filha. Aí você vai ter que decidir se quer passar a vida com um homem assim. As palavras ficaram no ar entre nós, pesadas, necessárias. E você, mãe? Beatriz perguntou baixinho. Isso é para me proteger ou é vingança pelo que ele falou de você? A pergunta me acertou em cheio, porque era justa, porque eu mesma não tinha certeza da resposta. Não vou mentir para você, filha. As duas coisas estão misturadas e eu estou tentando separar. Me promete que vai tentar? Prometo, mas não prometo conseguir. Era a verdade. Doía dizer, mas era a verdade. E eu tinha prometido a mim mesma, muito tempo atrás, que nunca mentiria para minha filha. Beatriz foi trabalhar depois do café. Eu fiquei sozinha no apartamento, com minhas perguntas e minha raiva e minha dor, tudo misturado num bolo que eu não sabia como desembaraçar. Peguei meu telefone e liguei para o Sebastião. Sebastião Cavalcante é meu sócio desde 1987, quando a Mandacaru ainda era uma loja e meia. Ele é do Crato, cidade vizinha de Juazeiro do Norte, lá no Cariri. A gente se conheceu numa feira de fornecedores, brigou por causa do preço de um carregamento de arroz e, no final da briga, tínhamos decidido ser sócios.
30 e tantos anos depois, ele ainda era a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Depois de Dona Socorro, claro. Ele atendeu no segundo toque. Comadre, como tá São Paulo? Cinzenta como sempre. Tião, preciso de uma informação. Fala. Tem um gerente regional aí em São Paulo, Marcelo Drummond. O que você sabe dele? Ouvi Sebastião mexendo em alguma coisa, provavelmente o computador. Drummond. Ah, sei quem é. Gerente da Regional Sudeste, 4 anos de casa. Números bons, bateu todas as metas do ano passado. Por quê? Ele vai casar com minha filha. Silêncio do outro lado da linha. Sebastião era homem de poucas palavras, mas aquele silêncio dizia muito. Carmen, ele sabe quem você é? Não. E por enquanto vai continuar assim. Comadre, o que você está aprontando? Ainda não sei direito, mas quando souber, você vai ser o primeiro a saber. Isso pode explodir na sua cara, mulher. Pode, mas prefiro explosão do que deixar minha filha casar sem saber com quem. Sebastião suspirou. Me conta o que aconteceu. E eu contei. O jantar, as frases, o telefonema que eu tinha escutado. A cada palavra, eu sentia a raiva crescendo de novo. Quando terminei, Sebastião ficou quieto por um momento. O rapaz é arrogante, isso é fato. Já ouvi reclamações sobre ele aqui na empresa também. Que tipo de reclamações? Que ele trata mal funcionário que tem menos estudo, que faz piada de nordestino quando acha que os chefes não estão ouvindo. Sebastião fez uma pausa. Carmen, quer que eu dê um jeito nele? Não, ainda não. Me dá tempo de pensar. Tá certo, mas se você precisar de alguma coisa, é só falar. Eu sei, Tião, obrigada. Depois de desligar, fiquei parada no meio da sala de Beatriz, olhando para a cidade pela janela. São Paulo se estendia até onde a vista alcançava, uma massa cinzenta de prédios e concreto. Em algum lugar ali, Marcelo estava trabalhando na minha empresa, ganhando dinheiro do meu bolso, sem saber que a velha analfabeta que ele tinha humilhado era quem pagava o salário dele. E então eu lembrei. Lembrei de 1995, quando eu tinha 32 anos e estava tentando expandir a Mandacaru para São Paulo pela primeira vez. Lembrei da sala de reunião com investidores, todos homens, todos de terno caro, todos olhando para mim como se eu fosse um animal de zoológico. Lembrei de um deles se levantando, vindo na minha direção. Eu pensei que ele ia apertar minha mão, fechar negócio. Ao invés disso, ele parou na minha frente e cuspiu na minha cara. Volte para o seu sertão, sua analfabeta, ele disse com nojo na voz. Aqui não é lugar para gente como você. Eu limpei o cuspe do rosto com a manga do vestido. Não chorei, não gritei. Só olhei para ele, bem nos olhos, e disse: Guarde meu nome, doutor. Um dia o senhor vai se lembrar dessa cena. Saí daquela sala, fui pro banheiro e vomitei de tanta raiva. Mas quando me olhei no espelho, fiz uma promessa. Eu ia ser maior que todos eles, maior que aquele prédio, maior que aquela cidade inteira. 10 anos depois, comprei a empresa falida daquele homem. Ele teve que assinar o documento de venda na minha frente. Não disse uma palavra para ele. Só sorri. Era suficiente. Agora, quase 30 anos depois daquele cuspe na cara, eu estava de novo enfrentando o mesmo tipo de gente. Gente que olhava para o meu sotaque e decidia que eu era menos. Gente que via origem nordestina e assumia inferioridade. Gente que achava que nordestino era sinônimo de ignorante. A diferença é que dessa vez, a gente que me subestimava ia casar com minha filha. Respirei fundo e tomei uma decisão. Eu ia voltar para Juazeiro. Ia pensar com calma. Ia planejar cada passo. E quando chegasse a hora, Marcelo Drummond ia descobrir que subestimar Carmen Bezerra era o maior erro que ele podia cometer. 2 semanas depois eu estava de volta em Juazeiro, na minha casa de sempre, com minha mãe de sempre e minha rotina de sempre. O sol do Ceará me recebeu quente como abraço de parente, e eu respirei fundo aquele ar seco que eu conhecia desde que nasci. Era bom estar em casa. Dona Socorro estava na cadeira de balanço da varanda quando eu cheguei. 85 anos e ainda lúcida como água de nascente. Ela me olhou de cima a baixo, do jeito que só mãe sabe olhar, e disse: Você voltou com cara de quem comeu e não gostou. Estou preocupada, mãe, com a Beatriz. Preocupação de mãe não acaba nunca. Senta aqui e me conta.
Eu sentei na cadeira do lado dela e contei tudo. O jantar, o telefonema, a vergonha que Beatriz tinha de mim, o noivo que trabalhava na minha empresa sem saber. Dona Socorro ouviu em silêncio, como sempre fazia. Quando terminei, ela ficou balançando na cadeira por um tempo, olhando para o horizonte. "E o que você vai fazer, minha filha?" "Ainda não sei, mãe. Quero ver quem ele é de verdade antes de decidir. Cobra a gente conhece quando entra na toca dela." "O que a senhora quer dizer?" Dona Socorro me olhou com aqueles olhos que já tinham visto tanta coisa. "Você conheceu ele no território dele, num restaurante chique de São Paulo. Ele estava no ninho, confortável. Se você quer ver quem ele é de verdade, precisa tirar ele do conforto, trazer para cá, ver como ele se comporta quando não está no controle." Eu pensei nisso. Fazia sentido. Fazia todo o sentido. Naquela mesma noite, liguei para Beatriz. "Filha, convida o Marcelo para vir conhecer Juazeiro, antes do casamento." "Mãe, não sei se ele vai querer." "Diz que é importante para você, que você quer que ele conheça onde você nasceu." Beatriz hesitou, mas concordou. No dia seguinte, me ligou de volta. "Ele aceitou, mãe. Vamos no fim de semana que vem." Eu sorri. A cobra estava vindo para minha toca. Passei a semana me preparando. Não a casa. A casa já era arrumada, limpa, do jeito que eu gostava. Mas eu precisava preparar a mim mesma. Escolhi minha roupa com cuidado. Vestido de linho verde escuro, sandália de couro, brincos de ouro que tinham sido da minha avó. Elegante, confortável, do jeito que eu gosto de me vestir. Dona Socorro me observou me arrumando e balançou a cabeça. "Vai bonita, minha filha." "Vou de mim mesma, mãe, sem fantasia." "Cuidado com esse moço." Eu beijei a testa dela. "Deus me guie, mãe." Busquei os dois no aeroporto de Juazeiro. Aeroporto pequeno, quente, sem frescura. Quando vi Marcelo descendo do avião, já estava suando, a cara de quem tinha pisado em outro planeta. "Por que não tem ar-condicionado nesse aeroporto?" Ele perguntou, para ninguém em particular. "Bem-vindo ao Ceará," eu disse, sorrindo. "Aqui a gente se acostuma com o calor." Ele me cumprimentou com aquele beijo no ar que paulista gosta de dar, sem encostar direito. "Dona Carmen, que bom ver a senhora de novo." "Igualmente, Marcelo. Vamos? O carro está ali fora." Fomos até minha Hilux preta estacionada na frente. Marcelo olhou para o veículo sem muito interesse. Provavelmente esperava um motorista de terno e uma SUV importada. "A senhora dirige, Dona Carmen?" "Desde os 18. Aprendi em caminhão, na verdade. Carro é fácil perto." Ele entrou no banco de trás. Não ofereceu o da frente para Beatriz, eu notei, e ficou olhando pela janela enquanto eu dirigia pelas ruas de Juazeiro. Eu fui apontando os lugares importantes. Ali é onde eu vendia cocada quando era menina, naquela esquina. 12 anos de idade, sol de rachar. Marcelo fez sem muito interesse. Aquela igreja é onde eu casei, e onde a Beatriz foi batizada. Outro E esse mercado aqui era minha primeira loja. "Ah, a vendinha?" "A primeira. Hoje tem mais." Ele não perguntou quantas. Não tinha interesse em saber nada sobre mim. Eu era só um obstáculo entre ele e o casamento com a filha de um engenheiro paulista. Meu sítio ficava a 15 minutos do centro de Juazeiro, no meio do mato. 3 hectares de terra, com casa simples, pomar de goiaba e um curral com meia dúzia de cabras. Eu tinha comprado aquele terreno em 1990, quando a Mandacaru começou a dar os primeiros lucros de verdade. Poderia ter me mudado para uma mansão depois que o dinheiro cresceu, mas nunca quis. Ali era meu refúgio, o lugar onde eu me sentia em paz. Marcelo olhou pela janela quando entramos na estrada de terra, a cara de quem estava confirmando tudo o que já pensava. "É longe, né?" Ele comentou, mais para si mesmo do que para mim. 15 minutos do centro. Para quem é daqui, é pertinho. A casa era de alvenaria, pintada de branco, com varanda de madeira e telhado de cerâmica. Simples, limpa, bem cuidada. Nada que impressionasse um gerente de São Paulo acostumado com apartamento em Moema. Marcelo desceu do carro e olhou em volta com aquele sorriso educado que gente rica faz quando visita casa de pobre. "Que rústico, Dona Carmen," ele disse, escolhendo a palavra com cuidado. "Obrigada. É do meu jeito." Mostrei a casa.
A sala pequena com sofá de tecido florido, a cozinha com fogão a lenha, a varanda que dava para o pomar. Ele olhava tudo com ar de antropólogo, estudando uma tribo primitiva, confirmando cada preconceito que já tinha. Dona Socorro estava na varanda quando chegamos, cadeira de balanço, terço na mão, olhos afiados de quem já viu muita coisa na vida. Mãe, esse é o Marcelo, noivo da Beatriz. Socorro olhou para ele de cima a baixo, devagar, sem pressa. Marcelo estendeu a mão e falou alto e devagar, como se ela fosse surda ou lenta. Prazer, Dona Socorro. Muito bonito aqui. Minha mãe não apertou a mão dele. Só continuou olhando. Meu ouvido tá bom, moço. E a cabeça também. Não precisa gritar. Marcelo ficou vermelho. Desculpa, eu só achou que velho nordestino é surdo ou lento? Silêncio pesado. Era a primeira vez que alguém devolvia para Marcelo na mesma moeda. Ele não sabia como reagir. Senta aí, moço. Socorro apontou para a cadeira do lado dela. Vou analisar você melhor. Marcelo sentou, desconfortável. Beatriz e eu ficamos observando, ela preocupada, eu curiosa. Você trabalha com o quê? Socorro perguntou. Sou gerente regional de uma rede de supermercados, a Mandacaru. Socorro olhou para mim por uma fração de segundo. Entendimento silencioso entre mãe e filha. Mandacaru. Sei. Ela voltou a olhar para Marcelo. E o que você sabe sobre Mandacaru, moço? É uma planta? Do sertão? É a planta que sobrevive a tudo. Seca, calor, descaso. Enfia a raiz fundo na terra e não morre. A gente do sertão é igual. Ela se inclinou para frente. Lembra disso, moço. Vai ser útil. Marcelo não soube o que responder. Pela primeira vez desde que eu o conhecia, ele estava sem palavras. Mais tarde, enquanto Beatriz ajudava a Dona Socorro na cozinha, Marcelo me chamou para o lado. A expressão dele era séria, como se fosse tratar de negócios. Dona Carmen, posso falar uma coisa com a senhora? Com todo respeito. Fale. É sobre o casamento. Ele baixou a voz, como se estivesse compartilhando um segredo importante. Vai ter gente importante lá. Meu chefe, diretores da empresa, sócios, gente que está acostumada com certo padrão. E eu queria pedir para a senhora... Ele hesitou, escolhendo as palavras. Caprichar na roupa. Sabe como é, né? Primeira impressão é importante. Não precisa ser nada caro, mas algo apresentável, discreto. Eu olhei para ele em silêncio. Ele estava me dizendo como me vestir. No meu casamento. Da minha filha. O que exatamente você está sugerindo, Marcelo? Nada demais. É só que... Ele gesticulou vagamente. A senhora tem um estilo mais regional, né? E os convidados de São Paulo podem não entender. Talvez um vestido mais neutro, sem muita coisa. Algo que não chame atenção. Que não chame atenção. Tradução. Que não envergonhe ele na frente do chefe. Marcelo, eu sei me vestir para ocasiões importantes. Claro, claro. Não estou dizendo que não sabe. É só uma sugestão. Meu chefe, o Sebastião Cavalcante, é muito tradicional. Gosta de gente elegante, discreta. Se a senhora fizer uma boa impressão nele, pode até me ajudar na carreira. Eu quase ri. Sebastião Cavalcante, meu sócio há mais de 30 anos, que me conhecia desde quando eu usava chinelo de dedo e vestido de chita. Tradicional e elegante. Se ele ouvisse isso, ia gargalhar por uma semana. Pode deixar, Marcelo, eu disse, mantendo a voz neutra. Vou caprichar na roupa. Obrigado, Dona Carmen. A senhora é muito compreensiva. Compreensiva. Era assim que ele via. Uma velha do interior que precisava de orientação para não fazer feio no mundo dos ricos. Guardei mais essa. A lista já estava grande. No dia seguinte, levei Marcelo e Beatriz para conhecer a cidade. A estátua do Padre Cícero, o centro de cultura, o mercado municipal. Marcelo fotografou tudo com aquele ar de turista em país exótico, provando comidas com cara de quem mostra coragem. Isso aqui é diferente, ele disse, provando carne de sol pela primeira vez. Diferente bom ou diferente ruim? Diferente rústico. Rústico. A palavra preferida de quem quer falar mal sem parecer mal educado. No final do passeio, eu o levei para um lugar especial. Quero mostrar uma coisa para vocês.
Paramos em frente a um prédio comercial no centro. Hoje era uma loja de móveis, mas eu conhecia cada tijolo daquele lugar. Entrei e fui falar com o dono, um velho amigo que tinha comprado o ponto de mim há muitos anos. Ele me levou para o depósito e tirou de trás de umas caixas uma placa velha de madeira, pintada à mão. Mercearia Mandacaru, 1983. Beatriz se emocionou ao ver. Mãe, eu nunca tinha visto isso. Comecei aqui, filha. 20 metros quadrados. Eu e sua avó. Marcelo olhava para a placa sem entender muito. Legal, dona Carmen. A senhora teve sua vendinha. Tive, e depois tive outras. Outras vendinhas? Tipo, 2 ou 3? Eu olhei para ele, bem nos olhos. Tipo 127, Marcelo. O sorriso dele morreu. 127? Vendinhas? Supermercados, em 9 estados. Talvez você conheça. Trabalha em um deles. Ele riu nervoso. Dona Carmen, a senhora está brincando, né? Eu não ri. Pareço estar brincando? Beatriz interveio antes que eu dissesse mais. Mãe, não. Calma, filha. Não é agora. Voltei a olhar para Marcelo. Você trabalha na Mandacaru há 4 anos e nunca pesquisou a história da empresa? Eu sei que foi fundada no Nordeste. Por quem? Eu não lembro os nomes. Pois devia lembrar. Eles assinam seu contra-cheque. Eu virei as costas e saí. Beatriz e Marcelo ficaram parados, ele com cara de quem levou um soco sem ver de onde veio. Mais tarde, Beatriz me contou o que aconteceu depois que eu saí. Ele ficou rindo nervoso, ela disse. Falou que você estava exagerando, que velha do interior sempre aumenta as coisas, que devia ser outra Mandacaru, uma rede regional pequena com o mesmo nome. E você não corrigiu? Não. Deixei ele acreditar no que queria acreditar. Era isso que eu esperava. Marcelo tinha tanta certeza de que eu era uma velha simples que nem considerou a possibilidade de estar errado. A arrogância dele era a própria venda nos olhos. A semente estava plantada, agora era esperar ela crescer. E aí, minha gente, o que vocês acham que o Marcelo vai fazer quando descobrir toda a verdade? Conta nos comentários o que vocês fariam no lugar dele, ou no meu lugar. Se inscreve no canal para não perder a continuação dessa história. Naquela noite, depois que Marcelo foi dormir no quarto de hóspedes, Beatriz veio me procurar na varanda. Eu estava sentada na cadeira de balanço da minha mãe, olhando as estrelas de Juazeiro, as mesmas estrelas que eu olhava quando era menina e sonhava em ser alguém. Mãe, a voz dela estava trêmula. A gente precisa conversar. Senta aqui, filha. Ela sentou na cadeira do lado, abraçando os joelhos como fazia quando era criança e tinha medo de alguma coisa. Por que você fez aquilo? Na loja com a placa? Fiz o quê? Você sabe o quê? Jogou na cara dele que tem 127 lojas. Deixou ele sem saber o que pensar. Eu balancei devagar na cadeira, sentindo a madeira ranger sob meu peso. Beatriz, eu não joguei nada na cara de ninguém. Eu disse a verdade. Se ele ficou perturbado com a verdade, o problema não é meu. Mas você podia ter contado antes. Podia ter explicado. Explicar o quê? Que sua mãe não é a velha analfabeta que ele pensa? Eu me virei para olhar para ela. Filha, eu não devo explicação para ninguém. Quem devia ter explicado era você. Beatriz baixou os olhos. Eu sei. Você escondeu de propósito. 8 meses de namoro e você nunca contou para ele quem eu sou. Por quê? O silêncio dela era mais eloquente que qualquer palavra. Porque você tinha vergonha, eu completei. Vergonha de ter uma mãe nordestina, dona de supermercado. Vergonha de vir de Juazeiro. Vergonha de tudo que me fez ser quem eu sou. Mãe, não é assim. É assim sim, Beatriz. E você sabe que é. Ela começou a chorar. Lágrimas silenciosas, daquelas que a gente tenta segurar, mas não consegue. Eu errei, mãe. Eu sei que errei. E agora não sei mais como consertar. Eu suspirei fundo. A raiva que eu sentia estava misturada com dor, e a dor estava misturada com amor. Porque no final das contas, aquela era minha filha. A menina que eu tinha carregado na barriga, amamentado, criado. A pessoa por quem eu tinha trabalhado a vida inteira. Beatriz, olha para mim. Ela levantou os olhos, vermelhos de chorar. Eu te amo. Isso não vai mudar nunca.
Não importa o que aconteça. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. O quê? Eu passei 62 anos construindo quem eu sou. Cada tijolo dessa construção foi colocado com suor, com lágrima, com sangue às vezes. E eu não vou deixar ninguém, nem você, nem seu noivo, nem ninguém, me fazer sentir menos por causa disso. Eu nunca quis que você se sentisse menos, mãe. Mas foi o que aconteceu. Quando você esconde de onde vem, você está dizendo que de onde vem é vergonha. E eu não sou vergonha de ninguém. Beatriz soluçou. O que eu faço agora? Agora você decide. Eu peguei a mão dela. Você ama o Marcelo? Amo. Ama de verdade? Do tipo que aguenta a tempestade? Acho que sim. Acho, não é certeza, filha. Eu amo ele, mãe. Mas estou com medo. Medo de quê? De que quando ele descobrir tudo, ele me olhe diferente. De que ele ache que eu menti para ele esse tempo todo. Você mentiu. Eu omiti. Omissão é mentira de gente educada. Dá no mesmo. Ela ficou em silêncio, processando. E o Marcelo? Ela perguntou baixinho. O que você vai fazer com ele? Eu não vou fazer nada com ele. Vou observar. Ver como ele reage quando a ficha cair de verdade. E se ele reagir mal? Aí você vai saber com quem está se casando. E se ele reagir bem? Eu sorri pela primeira vez naquela conversa. Aí eu vou ficar muito feliz de estar errada sobre ele. Beatriz apertou minha mão. Mãe, me promete uma coisa? Depende do que for. Me promete que não vai destruir meu casamento só por vingança. Que se você for fazer alguma coisa, vai ser para me proteger, não para se vingar. A pergunta doeu porque era justa. Porque parte de mim, uma parte que eu não gostava de admitir, queria sim ver Marcelo humilhado. Queria ver ele engolir cada palavra que tinha dito sobre mim. Eu vou tentar, filha, eu disse honestamente. Mas não posso prometer que vou conseguir separar as duas coisas. Pelo menos tenta. Eu tento. Ficamos ali na varanda por mais um tempo, mãe e filha, olhando as estrelas. Em algum momento, Beatriz encostou a cabeça no meu ombro, como fazia quando era pequena. Mãe? Desculpa, por tudo. Eu beijei o topo da cabeça dela. A gente erra, filha. O importante é consertar. E lá dentro, Marcelo dormia tranquilo, sem saber que o chão estava prestes a se abrir debaixo dos pés dele. Marcelo e Beatriz foram embora no dia seguinte. O clima estava estranho. Ele mal olhava para mim, provavelmente ainda processando o que eu tinha dito na loja. Na despedida, ele apertou minha mão sem dizer nada além de um obrigado por nos receber. Eu fiquei na porta, vendo o carro se afastar pela estrada de terra até sumir no horizonte. Dona Socorro apareceu do meu lado. E aí, minha filha? Descobriu o que queria? Descobri algumas coisas. Ainda falta outras. Esse moço vai dar trabalho. Vai, mas a Beatriz ama ele. Amor não conserta caráter, Carmen. Só esconde por um tempo. Eu assenti. Minha mãe tinha razão, como quase sempre. As semanas seguintes foram de espera e observação. Eu voltei à minha rotina em Juazeiro. Ajudava na pousada da Vera Lúcia, ia à missa com Dona Socorro, cuidava do pomar. Mas toda noite, Beatriz me ligava. Ela tinha se tornado meus olhos em São Paulo. Mãe, aconteceu uma coisa hoje, ela disse numa dessas ligações, umas 3 semanas depois da visita. Conta. Teve um churrasco na casa de um amigo do Marcelo. Eu fui junto. E? Ele fez piada de você, mãe. Eu senti o sangue esquentar, mas mantive a voz calma. Que tipo de piada? Disse que a sogra dele é de Juazeiro, terra do padre Cícero, e que não sabe se você sabe o que é um iPad ainda. Todo mundo riu. E você? Silêncio do outro lado. Beatriz? Eu não ri, mãe. Dessa vez eu não ri. Dessa vez? Antes eu teria rido junto, para me encaixar. Mas agora eu senti nojo. E depois? Você falou alguma coisa para ele? Falei. Quando a gente chegou em casa, perguntei por que ele fala assim de você. E ele disse o quê? Disse que foi só brincadeira, que você nem ia entender mesmo. Entender o quê? Essas coisas de tecnologia, de mundo moderno, pessoas mais velhas, do interior. Beatriz repetiu as palavras dele com a voz cheia de amargura. Aí eu disse que você é mais esperta do que ele imagina.
Ele pediu desculpa, mas não entendeu por que estava errado. Exatamente. Ele pede desculpa para acabar a conversa, não porque entendeu. Eu fiquei em silêncio por um momento, pensando: Filha, você está vendo ele com olhos novos agora? Estou, mãe. E nem tudo que eu vejo é bonito. Isso é bom. Dói, mas é bom. Uma semana depois, outra ligação. Mãe, hoje aconteceu uma coisa que me confundiu. Conta. O Marcelo chegou em casa feliz. Lembra do Raimundo, aquele funcionário que ele ajudou com a cirurgia do filho? Lembro. O nordestino que ele considera exceção. Esse. A cirurgia foi um sucesso. Marcelo foi visitar o menino no hospital. Estava emocionado, mãe. Genuinamente emocionado. E isso te confundiu por quê? Porque ele consegue ser bom com uma pessoa enquanto tem preconceito contra o grupo todo. Como alguém faz isso? Como ele ajuda o Raimundo e ao mesmo tempo faz piada de nordestino? Eu suspirei. Filha, isso é mais comum do que você imagina. A pessoa cria categorias na cabeça. Nordestinos bons de um lado, as exceções que ele conhece pessoalmente. Nordestinos em geral do outro. Um monte de gente que ele nunca viu e acha que é tudo igual. Isso é horrível. É, mas não é incomum. Muita gente pensa assim. A diferença é que a maioria não fala em voz alta. E o que eu faço? Por enquanto, continua observando. E me conta tudo. Beatriz se tornou minha espiã involuntária. Cada piada, cada comentário, cada momento de bondade ou crueldade, eu ficava sabendo de tudo. E aos poucos, o retrato de Marcelo foi se formando na minha cabeça. Ele não era um monstro. Monstros são mais fáceis de identificar e evitar. Marcelo era algo pior. Um homem comum, com preconceitos comuns, que nunca tinha sido obrigado a questionar nada do que acreditava. Ele tinha crescido ouvindo certas coisas e repetia sem pensar. A questão era, quando fosse obrigado a pensar, ele ia mudar? Ou ia se fechar ainda mais? Isso eu ainda não sabia, mas eu ia descobrir. E a hora estava chegando. Um mês antes do casamento, eu tomei uma decisão. Não bastava observar de longe. Eu precisava ver Marcelo numa situação onde ele não tivesse controle. Liguei para Beatriz. Filha, diz pro Marcelo que eu quero fazer um jantar aqui em Juazeiro, antes do casamento, para ele conhecer meus amigos. Mãe, você tem certeza? Tenho. Diz que é importante para mim. Marcelo aceitou, provavelmente achando que seria um jantar com senhorinhas do interior que ele poderia impressionar com histórias de São Paulo. Coitado. Não fazia ideia do que o esperava. Passei a semana organizando tudo. Convidei Vera Lúcia, minha amiga de infância. Convidei Dr. Emanuel, o farmacêutico com doutorado pela USP que escolheu voltar para Juazeiro. Convidei Dona Cleide, que tem uma loja de artesanato que exporta para o mundo inteiro. E convidei Padre Cícero, não o santo, claro, mas o padre que leva o nome dele, meu amigo de décadas que estudou filosofia em Roma. Cada um deles era uma surpresa esperando para acontecer. Marcelo e Beatriz chegaram na sexta à noite. Ele veio de má vontade, eu percebi. Provavelmente tinha coisas melhores para fazer do que jantar com velhos do interior. Mas veio. O jantar foi na minha casa, na mesa grande da varanda. Noite fresca de maio, céu cheio de estrelas, comida nordestina bem feita. Eu me certifiquei de que tudo estivesse perfeito. Quando os convidados chegaram, Marcelo olhou para cada um com aquele ar de quem já sabe o que vai encontrar. Gente simples, pensamento simples, conversa simples. Era o que ele esperava, não era o que ele ia ter. Marcelo, essa é minha amiga Vera Lúcia, eu apresentei. Dona da pousada Padre Cícero, a maior de Juazeiro. Prazer, ele disse no automático, já se virando para o próximo. Esse é Dr. Emanuel, dono da farmácia São José. Prazer. A mesma voz de quem não está prestando atenção. E esse é Padre Cícero, pároco da Igreja de Nossa Senhora das Dores. Prazer, padre. O prazer é meu filho. O padre respondeu com aquele sorriso sereno que só gente de fé verdadeira tem. Sentamos para jantar. Eu deixei a conversa fluir naturalmente, esperando os momentos certos. Eles vieram. E o senhor, Dr. Emanuel? Marcelo perguntou em certo ponto, com aquele tom condescendente que ele usava com todo mundo daqui. Fez farmácia onde? Tem faculdade aqui na região? Dr. Emanuel sorriu, paciente. Fiz na USP, na verdade. Depois fiz doutorado em bioquímica, também lá. Marcelo piscou.
Na USP? Doutorado? Isso. Voltei para Juazeiro porque quis. Minha terra, minha gente. Mas Marcelo não conseguia processar. O senhor podia estar em São Paulo, ganhando muito mais. Dinheiro não é tudo, meu jovem. Às vezes a gente escolhe felicidade. Marcelo ficou calado, claramente reavaliando suas suposições. A próxima surpresa veio de Dona Cleide. E a loja de artesanato, Dona Cleide? Marcelo perguntou. Vende para a região? Para a região e para o mundo, meu filho. Ano passado tive cliente japonês que comprou o estoque inteiro de renda. Outro do Canadá que voltou 3 vezes. Exporto artesanato local para 15 países. 15 países? É pouco ainda. Quero chegar a 20 antes de me aposentar. Marcelo olhou para mim, como se pedindo confirmação de que aquilo era real. Eu só sorri, mas a verdadeira bomba veio de Padre Cícero. E o senhor, padre? Marcelo perguntou, provavelmente esperando ouvir que ele tinha estudado em algum seminário local. Onde fez a formação? Em Roma, meu filho. 6 anos no Vaticano. Estudei filosofia e teologia com alguns dos maiores pensadores da igreja. Roma? Isso. Podia ter ficado lá. Me ofereceram cargo na cúria. Mas meu lugar é aqui, servindo o meu povo. Marcelo estava ficando menor a cada revelação, a cada história, a cada surpresa. O pedestal onde ele se colocava ia desmoronando. E então Vera Lúcia decidiu que era hora de ser direta. Então você é o noivo da Beatriz? Ela perguntou, olhando Marcelo de cima a baixo. Bonito. Mas me conta, o que você acha de Juazeiro? Marcelo engoliu seco. É interessante. Diferente de tudo que eu conhecia. Diferente bom ou diferente coitados? Como assim? Eu vi sua cara no mercado da outra vez quando você provou a carne de sol, olhando para a comida como se fosse coisa de outro planeta. Vera se inclinou para frente. Quero saber, você olha para a gente daqui como gente ou como atração turística? Silêncio na mesa. Todos os olhos em Marcelo. Eu respeito muito a cultura local, ele disse, a voz vacilando. Respeitar é diferente de considerar igual. Qual dos dois você faz? Marcelo não respondeu. Passou o resto do jantar calado, olhando para o prato, claramente abalado. Depois que os convidados foram embora, eu fui para o quintal respirar. A noite estava bonita, cheia de estrelas. Eu estava satisfeita, não com crueldade, mas com justiça. Marcelo tinha passado a vida inteira achando que sabia das coisas. Agora estava descobrindo que não sabia nada. Foi aí que eu ouvi vozes. Beatriz e Marcelo no canto do quintal, pensando que ninguém estava ouvindo. Eu me escondi atrás do pé de goiaba e escutei. Você ficou quieto, Beatriz disse. Estou pensando. A Vera me deixou sem chão. E o que você está pensando? Que talvez eu seja um idiota. Essa gente toda, eles são mais qualificados que muita gente que eu conheço em São Paulo. E eu fiquei o dia todo achando que eles eram menos. E por que você achava isso? Não sei. Cresci ouvindo certas coisas. Nunca parei para questionar. E agora? Agora estou questionando. É desconfortável. Desconfortável é bom. Significa que você está pensando. Ouvi barulho de movimento, provavelmente um abraço. Me desculpa se eu já falei besteira da sua família, Marcelo disse, a voz abafada. Vou tentar ser melhor. Eu fiquei parada atrás da goiabeira, o coração dividido. Aquilo era arrependimento genuíno? Ou era só o susto do momento que ia passar assim que ele voltasse para São Paulo e para os amigos que riam das mesmas piadas? Eu não sabia. E essa incerteza era o que mais me assustava. Faltavam 30 dias para o casamento, e eu ainda não tinha decidido o que ia fazer. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei na varanda, olhando o céu, pensando em tudo o que tinha acontecido. As palavras de Marcelo no quintal ecoavam na minha cabeça. Vou tentar ser melhor. Tentar. A palavra era bonita, mas vazia. Quantas vezes na vida eu tinha ouvido gente dizendo que ia tentar? Quantas vezes o tentar virou esquecimento assim que a pressão passava? Eu pensei na minha própria história. Em 1995, quando aquele homem cuspiu na minha cara, eu não disse que ia tentar ser maior que ele. Eu disse que ia ser. E fui. Sem desculpa, sem meio termo. Mas Marcelo não era eu.
Marcelo tinha crescido num mundo onde tudo veio fácil, onde as portas se abriam antes de ele bater, onde ninguém nunca tinha dito "você não pode", por causa do sotaque ou da cor da pele ou do lugar de nascimento. Como alguém assim aprende a ser diferente? Não consegue dormir, minha filha? A voz de Dona Socorro me tirou dos pensamentos. Ela estava parada na porta, o xale nos ombros, os olhos afiados como sempre. Pensando demais, mãe. Pensar demais faz mal. Vem, senta aqui do meu lado. Ela se acomodou na cadeira de balanço e eu sentei no chão, encostada nas pernas dela como fazia quando era criança. O céu de Juazeiro era imenso, cheio de estrelas que a gente não vê nas cidades grandes. Conta para sua mãe velha o que está te tirando o sono. Eu contei. Tudo. O jantar, a conversa que eu tinha escutado no quintal, a dúvida que me consumia. E agora eu não sei, mãe. Não sei se o que eu vi foi verdade ou teatro. Não sei se ele vai mudar de verdade ou se vai voltar a ser o mesmo assim que pisar em São Paulo. Não sei se estou fazendo a coisa certa. Dona Socorro ficou em silêncio por um tempo, balançando devagar na cadeira. Você quer saber o que eu acho? Quero. Esse moço está doente de uma doença que ele pegou do pai. Não escolheu pegar. Pegaram por ele quando era criança e não sabia se defender. Mas agora ele é adulto. E adulto pode escolher se curar ou continuar doente. E eu faço o quê? O que você faz com gente doente, minha filha? Tenta curar? Tenta curar. Oferece o remédio. Mas se a pessoa não quer tomar, você não pode enfiar goela abaixo. Você pode oferecer. O resto é com ela. Eu pensei nisso por um momento. E se ele não aceitar o remédio? Aí você protege quem você pode proteger. A Beatriz, você mesma. Mas pelo menos você tentou. O casamento ainda é a hora certa para oferecer esse remédio? Socorro parou de balançar e me olhou com aqueles olhos que já tinham visto tanta coisa. Casamento é público, minha filha. Se a cura for funcionar, precisa de testemunha. Se não funcionar, também. Eu entendi. O casamento era o palco perfeito. Não para destruir Marcelo, como parte de mim queria, mas para dar a ele a chance de se redimir ou de mostrar quem realmente era. Mãe? E se eu estiver errada sobre tudo isso? Se ele for boa pessoa no fundo e eu estiver sendo dura demais? Socorro sorriu, aquele sorriso sábio de quem já viveu demais para se impressionar com qualquer coisa. Minha filha, você passou 40 anos lendo gente. É assim que se sobrevive nos negócios. Se sua leitura diz que tem algo errado, provavelmente tem. Mas leitura não é sentença, é ponto de partida. O que a senhora quer dizer? Que você vai dar a chance, vai oferecer o remédio e vai ver o que ele faz com isso. Se ele engolir e melhorar, ótimo. Se ele cuspir fora, pelo menos você sabe com quem sua filha está se casando. Eu encostei a cabeça no joelho da minha mãe, sentindo o peso do mundo nos ombros. Eu queria que fosse mais simples. Nada que vale a pena é simples, minha filha. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Ficamos ali até o sol começar a nascer, mãe e filha, olhando o céu mudar de cor. Em algum momento, eu devo ter dormido, porque quando abri os olhos, estava deitada no sofá da sala, coberta com a colcha que Socorro usava nas noites frias. Na mesa da cozinha tinha um bilhete. Fiz café. Vai com Deus hoje. Sua mãe que te ama. Eu sorri. 62 anos de idade e ainda precisava da minha mãe para me colocar para dormir. As últimas semanas antes do casamento passaram num borrão. Beatriz me ligava todo dia, às vezes animada, às vezes preocupada. Marcelo continuava o mesmo de sempre, confiante, cheio de planos, sem desconfiar de nada. Ele está empolgado com o casamento, mãe. Beatriz me contou numa dessas ligações. Quer impressionar todo mundo, principalmente o chefe. O chefe vai? Vai. O Sebastião Cavalcante. Marcelo fala dele o tempo todo. Diz que é a pessoa mais importante da empresa, que se ele impressionar bem pode conseguir uma promoção. Eu quase ri. Sebastião Cavalcante, meu sócio há mais de 30 anos. O homem que me conhecia desde quando eu vendia cocada na feira. A pessoa mais importante da empresa. Junto comigo, claro. E ele vai te apresentar para o chefe? Perguntei, mantendo a voz neutra. Vai. Marcelo disse que quer mostrar a família toda, quer causar boa impressão. Interessante. Mãe, você está planejando alguma coisa? Eu? Imagina!
Só vou ao casamento da minha filha. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Você não vai contar para ele, né? Antes do casamento? Contar o quê? Sobre Amanda Caru. Sobre você ser a dona. Filha, eu não devo explicação para ninguém. Se ele nunca se interessou em saber quem eu sou de verdade, problema dele. Mãe. Beatriz, escuta. Você escolheu esse homem. Você escondeu a verdade dele por 8 meses. Agora a gente vai ver o que acontece quando a verdade aparecer. E se der tudo errado? Aí você vai saber com quem está casando. Melhor descobrir agora do que daqui a 10 anos. Depois de desligar, liguei para Sebastião. Tião, você vai ao casamento do Drummond? Vou. Ele é funcionário. Mandaram um convite formal. Por quê? Porque o noivo é noivo da minha filha. Silêncio do outro lado. Carmen, você está brincando. Pareço estar brincando? E ele sabe quem você é? Não faz ideia. Acha que eu sou uma velha aposentada do interior. Me deu conselho de carreira, Tião. Conselho de como me vestir para o casamento para não envergonhar ele na frente do chefe. Sebastião soltou uma risada incrédula. Ele pediu para você se vestir bem para me impressionar? Exatamente. Carmen, isso vai ser um desastre. Ou uma lição. Depende de como ele reagir. O que você quer que eu faça? Nada. Só aparece no casamento e age normalmente. Quando a hora chegar, você vai saber o que fazer. E o emprego dele? Depende do que ele fizer quando descobrir. Sebastião ficou quieto por um momento. Carmen, você tem certeza disso? Tenho certeza do que precisa ser feito. Esse menino passou meses me humilhando, fazendo piada de nordestino, tratando o funcionário mal. Ele precisa aprender que as pessoas que ele despreza podem ser as mesmas que assinam o contra-cheque dele. Isso pode explodir na sua cara. Pode, mas prefiro explosão do que deixar minha filha casar sem saber com quem. 2 dias antes do casamento, fui à Fortaleza comprar roupa. Vera Lúcia foi comigo. E aí, comadre? Ela perguntou enquanto eu experimentava vestidos. Já sabe o que vai fazer? Mais ou menos. Mais ou menos não é resposta. É a resposta que eu tenho, Vera. O resto vai depender do que acontecer lá. Escolhi um vestido verde escuro, da cor do mandacaru. Peguei os brincos de ouro da minha avó, os mesmos que ela usou no casamento dela. Sandália confortável, bolsa artesanal de juazeiro, a mesma bolsa que a aeromoça tinha olhado com desprezo no avião. Quando me olhei no espelho, vi exatamente o que queria ver. Uma mulher nordestina, elegante à sua maneira, sem pedir desculpa por nada. Você vai linda, Vera disse. Vou de mim mesma, sem fantasia. Na véspera da viagem, preparei o presente de casamento. Fui ao banco e peguei um cheque visado. 500 mil reais. Valor que poderia mudar a vida de um jovem casal, ou virar doação para caridade, dependendo do que acontecesse. Guardei o cheque no envelope, lacrei e escrevi do lado de fora. Para Beatriz e Marcelo, com amor. Se ele merecesse, o dinheiro era dele. Se não merecesse, ia para outro lugar. Naquela noite, fui me despedir de Dona Socorro. Vai com Deus, minha filha. Reza por mim, mãe. Rezo, mas também reza pelo menino. Ele vai precisar. A senhora acha que ele vai conseguir? Socorro me olhou com aqueles olhos antigos, cheios de sabedoria acumulada em 85 anos de vida. Não sei, minha filha, mas você vai dar a chance. O resto é com Deus. Ela me abraçou apertado, daquele jeito de mãe que sabe que a filha está indo para a batalha. Lembra de uma coisa, ela sussurrou no meu ouvido. Justiça não precisa de plateia, mas redenção às vezes precisa. Eu guardei essas palavras no coração. Ia precisar delas. Amanhã, no casamento da minha filha, a verdade ia aparecer. E ninguém sabia como Marcelo ia reagir. Nem mesmo eu. O avião pousou em São Paulo às 9 da manhã. Céu cinzento, como sempre. Trânsito infernal, como sempre. Mas dessa vez, eu não estava olhando para a cidade com raiva ou ressentimento. Estava olhando com propósito. Hoje era o dia. Beatriz tinha reservado uma suíte no hotel onde seria o casamento. O Buffet Fasano, um dos mais caros de São Paulo. Eu achei exagero, mas era escolha dela. E do Marcelo, claro. Quando cheguei ao quarto, Beatriz já estava lá, ainda de pijama, o cabelo preso de qualquer jeito. Ela me abraçou apertado assim que eu entrei. Mãe, que bom que você chegou.
Eu ia faltar o casamento da minha filha? Eu sei, mas... Ela me olhou com aqueles olhos preocupados. Estou nervosa. Nervosa com o casamento ou com o que pode acontecer? Os dois. Eu sentei na cama e puxei ela para sentar do meu lado. Filha, escuta. O que acontecer hoje acontece. Não vou mentir para você. Pode ser bonito ou pode ser feio. Depende das escolhas que as pessoas fizerem. E você, mãe? O que você vai fazer? Eu vou observar e vou reagir de acordo. Isso me assusta. Eu sei, mas às vezes a gente precisa passar pelo fogo para sair mais forte do outro lado. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Mãe, o Sebastião vai estar lá, o chefe do Marcelo. Eu sei. O Marcelo quer te apresentar para ele, quer mostrar a família toda, causar boa impressão. Ela me olhou com preocupação. Ele não faz ideia, mãe. Não faz ideia de nada. Eu sei, filha. E quando ele descobrir, na frente de todo mundo? Aí a gente vai ver quem ele é de verdade. Beatriz mordeu o lábio, aquele hábito de infância que aparecia quando ela estava nervosa. Eu tenho medo. De quê? De tudo desmoronar. De ele me odiar por ter escondido. De você nunca perdoar ele. De perder vocês dois no mesmo dia. Eu peguei a mão da minha filha. Filha, escuta. O que acontecer hoje, acontece porque precisa acontecer. Mentira não sustenta casamento. Se ele for o homem certo para você, vai saber lidar com a verdade. Se não for, melhor descobrir agora. E se ele surtar? Se fizer um escândalo? Aí você vai ter sua resposta sobre com quem está casando. Beatriz ficou quieta por um momento, processando. Só o tempo diria. Tá bom, filha, vamos ver o que acontece. O casamento estava marcado para começar às 6 da tarde. Passei o dia no quarto, descansando, me preparando mentalmente. Beatriz foi se arrumar no salão de beleza e eu fiquei sozinha com meus pensamentos. Às 5 horas, comecei a me vestir. O vestido verde escuro caiu perfeitamente. Os brincos de ouro da minha avó brilhavam na luz do quarto. A bolsa de palha de juazeiro completava o conjunto, elegante à minha maneira, nordestina até o osso. Quando me olhei no espelho, sorri. Eu estava pronta. Desci para o salão às 5h40. O buffet fazano era impressionante. Lustres de cristal, flores por toda parte, garçons circulando com bandejas de champanhe. O tipo de lugar que eu poderia comprar inteiro se quisesse, mas que nunca me impressionou de verdade. Os convidados já estavam chegando. Reconheci algumas pessoas das fotos que Beatriz tinha me mostrado. Amigos dela, colegas de trabalho, gente de São Paulo que eu não conhecia. Do outro lado do salão, a família de Marcelo se aglomerava. Dr. Osvaldo e Márcia Drummond, os pais dele, cercados de parentes que tinham a mesma cara de superioridade. E então eu vi Sebastião. Ele estava perto da janela, elegante no terno escuro, conversando com alguns executivos que eu reconheci da empresa. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ele assentiu discretamente. Eu assenti de volta. A hora estava chegando. Às 6 em ponto, os convidados começaram a se dirigir para a capela. Eu fui junto, sentando na primeira fila do lado da noiva. A família de Marcelo estava do outro lado, Dr. Osvaldo me ignorando ostensivamente. A música começou a tocar. Marcelo apareceu no altar, bonito no smoking, confiante como sempre. Quando me viu, deu aquele sorriso educado que ele usava comigo, o sorriso de quem tolera a sogra pobre, mas preferia que ela não existisse. E então Beatriz entrou. Minha filha estava linda. O vestido branco, o véu, as flores no cabelo. Ela caminhava pelo corredor com aquele brilho no olhar que só noiva tem. Eu senti as lágrimas subindo, e dessa vez não tentei segurar. Era minha filha, minha menina, a pessoa por quem eu tinha trabalhado a vida inteira. Quando ela chegou ao altar, eu já estava chorando. Beatriz olhou para mim e sorriu, os olhos úmidos também. Naquele momento, não importava o que ia acontecer depois, só importava ela. A cerimônia foi bonita, tradicional, elegante, tudo que Marcelo queria para impressionar os convidados. Os votos foram emocionantes, até os de Marcelo, que falou de amor e parceria com uma sinceridade que quase me convenceu. Quase. Quando o padre os declarou marido e mulher, a capela explodiu em aplausos. Beatriz e Marcelo se beijaram, e eu senti aquela mistura de alegria e apreensão que só mãe sente.
Minha filha estava casada. Agora vinha a parte difícil. A recepção começou no salão principal. Champanhe, canapés, música suave. Os noivos circulavam entre os convidados, recebendo abraços e felicitações. Eu fiquei num canto, observando, esperando. Foi então que Marcelo me viu. Os olhos dele brilharam, não de afeição, mas de oportunidade. Ele veio na minha direção, trazendo Beatriz pela mão. Dona Carmen, ele me beijou no rosto com aquele entusiasmo falso. Venha, quero apresentar a senhora para uma pessoa muito importante. Beatriz me olhou com pânico nos olhos. Eu apertei a mão dela discretamente. Calma, dizia o aperto. Deixa acontecer. Marcelo me guiou pelo salão até onde Sebastião estava, conversando com alguns diretores. Meu sócio nos viu chegando e eu vi o canto da boca dele se erguer quase imperceptivelmente. Doutor Sebastião! Marcelo chamou, a voz cheia de deferência. O senhor tem 1 minuto? Sebastião se virou, o rosto numa máscara de educada curiosidade. Claro, Drummond. O que posso fazer por você? Eu queria apresentar minha sogra. Marcelo me empurrou gentilmente para frente, como quem apresenta um objeto curioso. Essa é Dona Carmen, mãe da Beatriz. Ela é do interior do Ceará. Uma senhorinha simples, aposentada, mas muito querida. Ele baixou a voz, como se estivesse compartilhando um segredo. A senhora sabe como é, né? Família humilde, vida difícil no sertão. Gente simples, sem muita instrução. Mas a Bia puxou o pai, graças a Deus. Conseguiu estudar, fazer carreira, e agora está na família Drummond. Ele baixou ainda mais a voz, num tom de confidência. Entre nós, a coitada é praticamente analfabeta. Mal sabe ler. Nordestina raiz, o senhor entende. Mas é boa pessoa. Sebastião me olhou e arregalou os olhos. Você aqui? A voz dele saiu num tom que eu nunca tinha ouvido. Surpresa pura. Marcelo não entendeu nada. Continuou sorrindo, achando que o chefe estava só sendo educado com a velha do interior. Isso mesmo, Marcelo confirmou, sem notar nada. Ela veio de Juazeiro do Norte. Trabalhou com comércio a vida toda. Uma guerreira, no jeito dela. Sebastião estendeu a mão para mim. Eu apertei. E então ele disse, alto o suficiente para todo mundo perto ouvir. Carmen, sua velha, quanto tempo? Ele me puxou para um abraço apertado, daqueles de compadre. Comadre, você está linda. Esse vestido verde é a sua cara. Marcelo congelou. O sorriso ficou paralisado no rosto, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. O senhor conhece minha sogra? Sebastião soltou uma gargalhada. Conhecer? Drummond, essa mulher é minha sócia há quase 40 anos. A gente construiu a Mandacaru juntos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os executivos ao redor pararam de conversar. Algumas cabeças se viraram. Sócia? A voz de Marcelo saiu estrangulada. Mas ela disse que trabalhava com comércio. E trabalha. Sebastião estava claramente se divertindo agora. Ela é dona de 127 supermercados em 9 estados, fundadora e presidente do conselho da rede Mandacaru. A empresa onde você trabalha há 4 anos, Drummond. O rosto de Marcelo foi do branco ao verde em questão de segundos. Ele me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Isso não é possível. A senhora é... Carmen Bezerra. Eu completei, a voz calma. Prazer em conhecer você de verdade, Marcelo. Embora você já me conheça há meses. Ou pelo menos, pensa que conhece. Marcelo deu um passo para trás como se tivesse levado um soco. Mas você... A senhora... No jantar... A sopa... A sopa estava ótima, por sinal. E a casa... O sítio... Era tudo. Meu sítio. Minha casa. Onde eu escolho morar porque gosto, não porque não tenho opção. Os convidados ao redor já tinham formado um círculo silencioso. Dr. Osvaldo e Márcia Drummond se aproximaram, claramente confusos com a comoção. O que está acontecendo aqui? Dr. Osvaldo perguntou. Marcelo se virou para o pai, o rosto devastado. Pai, a mãe da Bia, ela é dona da empresa onde seu filho trabalha, Sebastião completou, sem esconder o prazer.
E pelo que eu estou entendendo, ele passou meses tratando ela como se fosse uma velha coitada do interior. Doutor Osvaldo ficou pálido. Márcia levou a mão à boca. Beatriz, que tinha ficado em silêncio esse tempo todo, finalmente falou. E quando falou, foi com uma voz que eu nunca tinha ouvido dela. Marcelo, eu tentei te avisar. Tentei te dar chances de perguntar, de conhecer minha mãe de verdade. Mas você nunca quis saber. Você olhava para ela e só via o sotaque e a roupa. Bia, eu não sabia. Não sabia porque não quis saber. Ela deu um passo na direção dele, e eu vi o rosto de minha filha transformado. Não era mais a Bia que tinha vergonha de mim. Era a Beatriz que eu tinha criado. Você assumiu, todo mundo assume. Nordestino é pobre, é ignorante, é menos. É isso que você pensa. É isso que sua família pensa. Ela respirou fundo e continuou. E eu vou te dizer uma coisa, Marcelo. Aqui, na frente de todo mundo. Se você não conseguir respeitar minha mãe, de verdade, não só da boca para fora, esse casamento acabou antes de começar. Porque eu não vou passar a vida escolhendo entre você e ela. Não vou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu senti as lágrimas subindo. Minha filha tinha escolhido. Finalmente, depois de tudo, ela tinha escolhido. Marcelo olhou ao redor, desesperado. Os colegas de trabalho que ele queria impressionar estavam ali, assistindo tudo. Os diretores que ele queria bajular. E a dona da empresa, que ele tinha chamado de analfabeta pelas costas. Dona Carmen, eu preciso explicar. Explicar o quê, Marcelo? Eu dei um passo na direção dele. Que você fez piada de nordestino achando que ninguém importante ia ouvir? Que você me deu conselho de como me vestir para não envergonhar você na frente do chefe? Que você disse para o seu amigo no telefone que eu mal devia saber ler um cardápio? O rosto dele se contorceu. A senhora ouviu isso? Ouvi tudo. Cada palavra. Cada risadinha. Cada vez que você olhou para mim e viu uma velha ignorante que precisava ser tolerada. Marcelo fechou os olhos. Quando abriu, tinha lágrimas. Eu sou um idiota. Nisso a gente concorda. Mas eu amo a Beatriz. De verdade. Eu sei que fiz tudo errado, que fui preconceituoso, que fui cruel, mas eu amo sua filha. Amar alguém não é passe livre para tratar a família dela como lixo. Eu sei. Ele passou a mão pelo rosto, as lágrimas escorrendo. Dona Carmen, eu não tenho desculpa. Não tenho justificativa. Tudo que eu posso dizer é que eu estava errado. Sobre tudo. Sobre a senhora, sobre o Nordeste, sobre o que significa ser uma pessoa decente. Ele olhou para Sebastião, desesperado. Doutor Sebastião, eu não sabia. Juro que não sabia. Sebastião não estava mais sorrindo. O rosto dele tinha endurecido, aquela expressão que eu conhecia bem. A expressão de quando alguém cruzava uma linha que não devia. Drummond, a voz de Sebastião cortou o ar como navalha. Me explica uma coisa. Você passou esses meses todos tratando minha sócia como uma velha ignorante. Chamou ela de analfabeta. Deu conselho de como se vestir para não me envergonhar. E agora quer me dizer que não sabia? Eu cometi um erro terrível, doutor Sebastião. Mas eu posso... Pode nada. Sebastião deu um passo na direção dele. Segunda-feira você passa no RH. Está demitido. A palavra caiu como bomba no salão. Demitido. No dia do próprio casamento. Marcelo ficou branco. Não branco de vergonha. Branco de terror. As pernas dele tremeram, e por um segundo eu achei que ele ia desmaiar ali mesmo. Não, ele sussurrou, a voz quebrando. Doutor Sebastião, por favor. Não, hoje é meu casamento. A Beatriz devia ter pensado nisso antes de humilhar a mãe dela. Eu imploro. Marcelo deu um passo na direção de Sebastião, as mãos estendidas como quem pede esmola. Eu faço qualquer coisa. Aceito rebaixamento, corte de salário, qualquer punição. Mas não me demita. Por favor. Eu tenho prestações, tenho compromissos, tenho... Devia ter pensado nisso quando chamou funcionários antigos de peso morto. Sebastião cortou. Quando disse que os fundadores foram sortudos. Quando tratou minha parceira de décadas como uma coitada que mal sabe ler. Marcelo se virou para mim,
os olhos cheios de lágrimas, o desespero transbordando. Dona Carmen, por favor, eu sei que não mereço, mas... A voz dele engasgou. A senhora é a única que pode me salvar agora. Eu errei feio, mas eu amo sua filha. E eu juro por tudo que é sagrado, que eu vou mudar. Me dá uma chance. Uma só. Ele estava implorando. De joelhos, praticamente. O gerente confiante que tinha me dado conselho de carreira agora implorava pela própria sobrevivência profissional. Eu olhei para ele, para o homem que tinha me humilhado por meses, que tinha feito minha filha ter vergonha de mim, que representava tudo que eu tinha enfrentado a vida inteira: o preconceito, a arrogância, a certeza de que nordestino era menos. E eu olhei para Beatriz, para minha filha, que estava chorando silenciosamente, a mão apertando a do marido que ela ainda amava, apesar de tudo. O rosto dela me suplicava, não pelo emprego de Marcelo, mas pelo casamento que tinha acabado de começar. O salão inteiro esperava. Os colegas de Marcelo, os diretores, os convidados, todo mundo prendendo a respiração. Eu respirei fundo. Tião. Sebastião me olhou. Décadas de parceria. Ele sabia que eu ia pedir algo. Espera. Carmen, esse rapaz... Eu sei o que ele fez. Minha voz saiu firme, mas calma. Eu ouvi cada palavra, cada piada, cada humilhação. Mas... Eu olhei para Marcelo, que me encarava com a esperança de um homem se afogando. Mas destruir a carreira dele não vai apagar o que ele disse. Não vai consertar nada. Só vai criar mais dor. Eu fiz uma pausa. E eu não vim aqui para criar dor. Vim para ver quem ele é de verdade. E o que você viu? Sebastião perguntou. Vi um homem que errou feio, que foi arrogante, preconceituoso, cruel. Eu sustentei o olhar de Marcelo. Mas também vi um homem que, quando descobriu a verdade, não fugiu, não atacou, não jogou a culpa nos outros. Ele admitiu, pediu desculpa, implorou por uma chance. Virei para Sebastião. Isso não significa que ele mudou, mas significa que talvez possa mudar. E eu prefiro dar essa chance do que destruir o casamento da minha filha no primeiro dia. Sebastião ficou em silêncio por um longo momento. O salão inteiro esperava o veredito. Tá certo, Carmen. Ele se virou para Marcelo, a voz ainda dura. Você não vai ser demitido, mas vai ficar em liberdade condicional por 6 meses. Um comentário sobre nordestino, uma piada de gente simples, um olhar torto para funcionário que você acha inferior. E você está fora. Sem segunda chance, sem apelação. Entendeu? Marcelo assentiu freneticamente, as lágrimas escorrendo. Entendi. Obrigado, Dr. Sebastião. Obrigado. Não me agradeça. Sebastião apontou para mim. Agradeça a ela. Eu teria te mandado embora sem pensar 2 vezes. Marcelo se virou para mim, o rosto devastado de gratidão e vergonha. Dona Carmen, eu não sei o que dizer. Então não diga nada. Eu dei um passo na direção dele. Você não está perdoado, Marcelo. Perdão não vem fácil e não vem rápido. Mas você ganhou a chance de conquistar esse perdão. Com tempo, com ações, com o jeito que você tratar minha filha e todas as outras pessoas que você achar menos que você. Eu vou conquistar, ele sussurrou. Prometo. Não me prometa, me mostre. Eu me virei e caminhei de volta para o meu canto do salão. Atrás de mim, ouvi Beatriz sussurrando algo para o marido, provavelmente tentando acalmar ele. A festa continuou, meio estranha no começo, com todo mundo processando o que tinha acontecido. Mas aos poucos, as conversas voltaram, a música recomeçou e o casamento retomou seu curso. Sebastião veio me encontrar na varanda, onde eu tinha ido respirar. Comadre, você foi mais gentil do que eu esperava. Gentileza às vezes machuca mais que crueldade, Tião. Ele vai ter que conviver com a vergonha do que fez. Isso é pior do que qualquer punição que eu pudesse dar. E se ele não mudar? Aí a Beatriz vai saber com quem casou e vai poder tomar a decisão dela com os olhos abertos. Sebastião assentiu devagar. Você é mais sábia do que eu, Carmen. Não sou sábia, Tião. Sou velha. Dá no mesmo às vezes. Ele riu e colocou a mão no meu ombro. A empresa está em boas mãos com você. Está em boas mãos com nós dois. Ficamos ali na varanda, olhando a festa através das portas de vidro.
Marcelo estava num canto, conversando com Beatriz, o rosto ainda marcado pela vergonha. Mas ele estava ali. Não tinha fugido, não tinha gritado, não tinha jogado a culpa em ninguém. Talvez houvesse esperança. Talvez. E aí, minha gente? O que vocês acharam da reação do Marcelo? Vocês acham que ele vai conseguir mudar de verdade? Conta nos comentários. E se inscreve no canal para ver o final dessa história. A cerimônia terminou em meio a aplausos e lágrimas. Beatriz e Marcelo se beijaram, agora oficialmente marido e mulher, e eu senti uma mistura de emoções que não sabia nem nomear. Alívio, esperança, medo, orgulho, tudo junto, tudo misturado. Os convidados se levantaram e começaram a se dirigir para o salão da recepção. Eu fiquei sentada por mais um momento, processando o que tinha acabado de acontecer. Marcelo tinha pedido desculpas, em público, na frente de todo mundo. Tinha admitido seus erros, tinha se humilhado de propósito. Isso era mais do que eu esperava. Mas seria suficiente? Sebastião apareceu do meu lado. Comadre, você está bem? Estou, Tião, só pensando. O rapaz te surpreendeu. Surpreendeu. Você acha que é genuíno? Eu olhei para ele, para o meu sócio de décadas, o homem que me conhecia melhor que quase qualquer pessoa no mundo. Não sei ainda, mas ele ganhou o direito de tentar provar. Fomos para o salão juntos. A festa já estava começando. Música, champanhe, risos. Os noivos circulavam entre os convidados, recebendo parabéns. Quando Beatriz me viu, veio correndo. Mãe! Ela me abraçou apertado, o véu amassando entre nós duas. Obrigada. Pelo quê, filha? Por dar uma chance para ele, por não destruir tudo. Eu não vim aqui para destruir, Beatriz. Vim para ver a verdade. E vi. E o que você viu? Eu olhei para Marcelo, que estava do outro lado do salão conversando com alguns colegas de trabalho. Ele parecia diferente agora. Mais leve, talvez. Como se um peso tivesse saído dos ombros dele. Vi um homem que ainda tem muito a aprender, mas que pelo menos reconheceu que precisa aprender. Beatriz sorriu, os olhos brilhando. Ele está diferente desde a revelação, mãe. De verdade. Eu espero que sim, filha. De coração, eu espero. A festa continuou. Eu circulei entre os convidados, conversando com quem me abordava, mantendo a compostura. Algumas pessoas me olhavam com curiosidade. A revelação de Marcelo tinha causado impacto. Outras me olhavam com respeito recém-descoberto. Mas a conversa que eu mais esperava ainda não tinha acontecido. Ela veio 1 hora depois da cerimônia. Eu estava perto do bar tomando um suco de caju. Não bebo álcool em festa. Quando uma voz soou atrás de mim. Dona Carmen. Eu me virei. Era Marcelo. Marcelo. A senhora tem 1 minuto? Queria conversar, em particular. Eu assenti. Fomos para um canto mais reservado do salão, perto das janelas que davam para o jardim. A noite estava bonita, cheia de estrelas, quase como em Juazeiro. O que você quer me dizer? Perguntei. Marcelo respirou fundo. Ele estava nervoso, eu percebia. Mas não era o nervosismo de quem está com medo de ser demitido. Era outra coisa. Eu quero agradecer, ele disse, pelo que a senhora fez lá dentro. O que eu fiz não me destruiu. A senhora podia ter me humilhado, podia ter contado tudo do seu jeito, me feito parecer ainda pior, mas não fez. Você se humilhou sozinho, Marcelo. Eu só assisti. Eu sei. E foi a coisa certa a fazer. Ele fez uma pausa. Dona Carmen, eu passei as últimas horas pensando, desde que descobri quem a senhora é de verdade. E o que você descobriu? Que eu sou um idiota. Ele riu sem humor. Mas isso a senhora já sabe. Já. E que eu tenho muito a consertar, não só com a senhora, com um monte de gente que eu tratei mal ao longo da vida. Isso é um bom começo. Mas eu tenho uma pergunta, e quero que a senhora seja honesta comigo. Eu sempre sou honesta. Se eu não tivesse pedido desculpas lá dentro, o que teria acontecido? Eu pensei na pergunta por um momento. Podia mentir, suavizar, mas ele tinha pedido honestidade, e eu não ia negar. Eu teria esperado. Teria deixado alguém te apresentar para mim como a sogra nordestina. Teria deixado você cavar o próprio buraco. E quando a revelação viesse, porque ia vir mais cedo ou mais tarde, você não teria nenhuma defesa. A senhora ia me destruir. Não,
Você ia se destruir. Eu só ia assistir. Marcelo engoliu seco. Então eu fiz a escolha certa. Fez. Mas não porque evitou ser destruído. Fez porque era a coisa certa a fazer. Se você pediu desculpas só para se salvar, não vale nada. Não foi só para me salvar. Ele me olhou nos olhos. Eu sei que a senhora não tem motivo para acreditar em mim, depois de tudo que eu fiz e disse. Mas eu estou falando a verdade. Eu me arrependo. De verdade. Eu sustentei o olhar dele por um longo momento, procurando sinais de mentira, de teatro, de manipulação. Não encontrei. Ou ele era muito bom ator, ou estava sendo sincero. Marcelo, vou te dizer uma coisa que minha mãe me disse uma vez. Fala. Arrependimento é o primeiro passo. Mas é só o primeiro. O caminho inteiro é feito de ações, não de palavras. Você pode me pedir desculpas 1000 vezes e não vai mudar nada. O que vai mudar é como você age daqui para frente. Eu entendo. Entende? Então me prova. Não hoje, não amanhã. Ao longo dos anos. No jeito que você trata minha filha. No jeito que você trata as pessoas que você acha que são menos que você. No jeito que você cria os filhos que vocês vão ter um dia. Eu vou provar, Dona Carmen. Vou provar é fácil de falar. Eu sei, mas é o que eu tenho agora. Palavras. As ações vão vir. Eu assenti devagar. Tá bom, Marcelo, eu vou estar olhando. Eu sei que vai. E Marcelo? Sim, bem-vindo à família. O rosto dele se iluminou. Não era o sorriso arrogante que eu tinha visto no primeiro jantar. Era algo diferente, algo mais humano. Obrigado, Dona Carmen, de verdade. Não me agradeça ainda. Me agradeça daqui a 10 anos, quando você tiver provado que merecia essa chance. A festa continuou até tarde. Eu fiquei até às 11, conversando, observando, registrando. Marcelo se comportou bem a noite inteira, atencioso com Beatriz, respeitoso com os convidados, humilde de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Mas a verdadeira prova não era uma festa de casamento, era a vida. Por volta das 11h30, os noivos foram se preparar para ir embora. Lua de mel em Portugal, presente da família dele. Antes de partir, Beatriz veio se despedir. Mãe, obrigada por tudo. Vai, filha, aproveita. Você vai ficar bem? Vou voltar para Juazeiro amanhã de manhã. Socorro está me esperando. Beatriz me abraçou forte. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filha. Mais do que tudo. Marcelo se aproximou, meio hesitante. Dona Carmen, posso... Eu abri os braços. Ele me abraçou. Um abraço de verdade, não aquele beijo no ar que ele dava antes. Era estranho abraçar o homem que tinha me chamado de analfabeta. Mas era também o começo de algo novo. Cuida da minha filha, eu disse no ouvido dele, com a minha vida. E cuida de você também. Muda de verdade. Eu vou. Eles foram embora em meio a aplausos e chuva de arroz. Eu fiquei na porta do salão, vendo o carro se afastar, até sumir na noite de São Paulo. Sebastião apareceu do meu lado. E aí, comadre? Como você está? Cansada, aliviada, esperançosa. Tudo isso junto? Tudo isso junto. Ele colocou a mão no meu ombro. Você fez a coisa certa, Carmen. Eu espero que sim. Fez. Dar uma chance não é fraqueza. É força. Eu sorri para ele. Quando foi que você ficou tão sábio, Tião? Aprendi com você, comadre. Nós rimos juntos, ali na porta do salão vazio, enquanto os garçons começavam a recolher as mesas. Era o fim de uma noite longa. E o começo de uma história nova. No dia seguinte, antes de ir para o aeroporto, eu deixei um envelope na recepção do hotel. Dentro estava o cheque de R$ 500.000, com um bilhete. Para Beatriz e Marcelo. Esse dinheiro é para vocês construírem uma vida juntos. Não é empréstimo, é presente. Usem com sabedoria. Mas lembrem de uma coisa: dinheiro não compra caráter. O que vocês vão construir depende de quem vocês escolherem ser. Com amor, Carmen. Eu podia ter entregado pessoalmente. Mas achei melhor assim. Menos drama, mais ação. Do jeito que eu gosto. O voo de volta para Juazeiro foi tranquilo. Dormi a maior parte do caminho, exausta de tantas emoções. Quando o avião pousou, o sol do Ceará me recebeu como sempre, quente, forte, sem pedir desculpas por existir.
Dona Socorro estava na varanda quando eu cheguei em casa, na mesma cadeira de balanço, com o mesmo terço na mão, como se não tivesse saído de lá desde que eu parti. "E aí, minha filha? Como foi?" Eu sentei do lado dela e contei tudo. O discurso de Marcelo, a conversa no jardim, o abraço de despedida. Cada detalhe. Quando terminei, Socorro ficou em silêncio por um momento, balançando na cadeira. "Você fez bem", ela disse finalmente. "A senhora acha?" "Acho. Vingança é fácil. Perdão é difícil. Você escolheu o caminho difícil." "Não sei se foi perdão, mãe. Foi mais uma chance." Chance é o primeiro passo para o perdão. O resto vem com o tempo. Eu encostei a cabeça no ombro dela, como fazia quando era criança. "A senhora acha que ele vai mudar de verdade?" "Não sei, minha filha. Mas você deu a chance. O resto é com ele. E com Deus." Ficamos ali na varanda pelo resto da tarde, mãe e filha, olhando o sol se pôr sobre Juazeiro. O mesmo sol que eu olhava quando era menina e sonhava em ser alguém. Eu tinha me tornado alguém. Tinha construído um império. Tinha sobrevivido a tudo que a vida jogou em mim. E agora, aos 62 anos, estava aprendendo uma coisa nova. Que às vezes a maior vitória não é destruir o inimigo. É dar a chance dele se tornar amigo. O telefone tocou numa manhã de outubro, alguns meses depois do casamento. "Mãe!" A voz de Beatriz estava trêmula. "Eu estou grávida." Larguei o regador no chão. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. "E tem mais", ela continuou. "A gente quer que você escolha o nome, se for menina." Marcelo fez questão. Uma semana depois, recebi uma visita inesperada. Marcelo apareceu sozinho no sítio, com uma pasta cheia de papéis. "Eu queria mostrar uma coisa para a senhora", ele disse sentando na varanda. "É o que eu fiz no último ano." Ele me mostrou fotos. Dele em Juazeiro. Não como turista dessa vez, mas trabalhando. Visitando escolas, conversando com funcionários antigos da Mandacaru. E um documento. Um programa de trainee focado em jovens do interior do Nordeste. 20 vagas por ano, bolsas integrais. Sebastião me ajudou a aprovar na diretoria. Começa em janeiro. Eu olhei para ele. Para o homem que, meses antes, tinha me chamado de analfabeta. E que agora estava criando oportunidades para jovens que cresceram igual a mim. "Por que você fez isso, Marcelo?" "Porque eu passei a vida achando que sucesso era coisa de gente com diploma caro e sobrenome bonito. E estava errado." "E seu pai? O que ele acha?" "Não fala comigo desde então." Ele deu de ombros. "Dói. Mas eu não vou mudar quem eu estou me tornando só para agradar ele." Dona Socorro apareceu na porta. "Esse é o rapaz?" Ela veio sentar na varanda e ficou olhando para ele. "A Carmen me contou o que você fez." "Por que fez?" "Porque era a coisa certa." "Tem muita gente que sabe o que é certo e não faz?" Marcelo pensou. "Porque eu era sortudo, não melhor. E demorei demais para entender a diferença." Socorro assentiu. "Gostei dele, Carmen. Da primeira vez ele era um idiota. Agora está menos idiota. É progresso." Quando Marcelo foi embora, eu disse: "O nome da menina. Já escolhi. Cícera, em homenagem ao padre Cícero. E ao Ceará." Ele sorriu. "Cícera Bezerra Drummond. É perfeito." Naquela noite, fiquei na varanda olhando as estrelas. Socorro veio sentar do meu lado. "E aí, minha filha, o que você concluiu?" "Que vingança é prato que se come frio, mas justiça pode ser servida quente, com café e rapadura." Socorro riu. "Isso é bonito. Devia escrever num livro." Ficamos ali, mãe e filha, olhando o céu de Juazeiro. O mesmo céu que eu olhava quando era criança e sonhava em ser alguém. Eu tinha me tornado alguém. Mais do que alguém. Tinha me tornado quem eu queria ser. E isso, no fim das contas, era a maior vitória de todas. Essa é a minha história. A história de uma nordestina que chamaram de analfabeta e que provou que diploma não mede caráter, que dinheiro não compra dignidade, e que respeito se deve a todo mundo, não só a quem tem conta bancária gorda. Marcelo ainda tinha muito a provar. A vida ainda ia testar todos nós. Mas naquela noite, olhando as estrelas, eu senti que tudo ia ficar bem. Porque a gente do sertão é igual Mandacaru. Aguenta seca, aguenta sol, aguenta tudo. E quando a chuva vem, floresce mais bonito que qualquer planta mimada de cidade grande.
Se você está ouvindo isso e já passou por algo parecido, saiba, você não está sozinho, e a sua história ainda não acabou. A minha também não. Obrigada por ficarem comigo até o fim, minha gente. Me conta nos comentários, eu acertei em dar uma chance pro Marcelo? Vocês fariam diferente? Se inscreve no canal para acompanhar as próximas histórias. E lembrem, nordestino não é menos que ninguém. Somos Mandacaru, somos resistência, somos história. Um abraço dessa velha aqui de Juazeiro, Carmen Bezerra.